Olá, tudo bom? Estou de volta com a Hora Nona de hoje. Eu vou falar sobre o novo livro de N.T. Wright, História e Escatologia. Aguarde 10 segundos, que é o tempo da vinheta do meu canal. Enquanto isso, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, por favor. Ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, trazendo sempre coisas muito boas e que podem mudar a sua maneira de ver o mundo numa outra perspectiva. Dê uma like, compartilhe e também participe com seus comentários. Eu volto já, fique aí porque esse livro é muito bom. Estou de volta, foi rápido, né? Bom, eu vou falar hoje muito rapidamente sobre esse livro, História e Escatologia, Jesus e a Promessa da Teologia Natural, de N.T. Wright, o novo lançamento da Thomas Nelson Brasil. Um livro muito bom, denso, diferente de outros livros dele, já publicados aqui no mercado editorial brasileiro. Esse livro, pela densidade, eu comparo com a ressurreição do Filho de Deus. Eu penso que é o único paralelo que nós temos aqui no Brasil, em termos de densidade, de profundidade. É um livro que apresenta, de certa maneira, mesmo para quem já tem hábito de ler N.T. Wright, é um livro que, nas primeiras 60, 80 páginas iniciais, a gente tem aquela dificuldade de chegar, de mergulhar, de sentir a pegada de N.T. Wright, porque ele começa já fazendo uma discussão muito grande sobre história, de um modo geral, teologia natural em seu contexto histórico. Então ele vai debater essa questão. E sobre teologia natural, é a ideia de que é possível você conhecer a Deus sem a revelação especial, através da revelação natural, da história. Isso é para definir um pouco os conceitos. Que N.T. Wright, como ele dialoga muito com a história, ele gosta de definir os conceitos, redefinir os conceitos. Por exemplo, quando nós pensamos hoje em religião, nos vem à mente o sistema religioso moderno, um pouco moldado por aquela ideia de Marx, que a religião é o ópio do povo. Então você já lembra logo de toda essa exploração que existe no âmbito da religião, não só dentro do neopentecostalismo, mas de outras manifestações. N.T. Wright nos lembra que no judaísmo do Segundo Templo, quando se falava em religião, se pensava em piedade, entrega a Deus, em vida verdadeiramente de santidade. Bom, ele começa então este seu livro, que é Jesus e a Promessa da Teologia Natural. Ele vai falar de escatologia, ou seja, dos últimos dias. Ele começa citando um fato histórico que aconteceu no século XVIII, que foi um forte terremoto que destruiu praticamente a cidade de Lisboa, em Portugal. Até nós criamos aqui um paralelo com a pandemia. Naquele momento ali, houve um crescimento muito grande de uma vertente filosófica, que é o epicurismo, porque se perguntou o seguinte: bom, se Deus cuida do mundo, se Deus é um Deus tão próximo que intervém na história, como ele permite que aconteça um terremoto nessas proporções ali em 1755 em Lisboa? Mas aí eu venho para os tempos modernos, eu quero lembrar da Segunda Guerra Mundial, das duas bombas atômicas no Japão, eu quero lembrar do tsunami que houve no Japão e dessa pandemia. Então essas correntes filosóficas que pensam o mundo, ainda se acreditam na existência de Deus, é um Deus que está longe, distante, um Deus mecanicista. Deus cuida mesmo do ser humano, da história, de sua criação. Se ele cuida, como é que um Deus bom pode permitir que coisas ruins aconteçam? A partir daí, então, cresce o epicurismo e isso chega a invadir, inclusive, a teologia cristã, criando, então, essa ideia que temos hoje de céu e terra como
algo antagônico, ou mais do que isso, quando nós pensamos na escatologia, vem sempre a ideia do arrebatamento, a humanidade sendo arrebatada e levada daqui da terra para o céu, para um outro lugar. N.T. Wright não trabalha com essa ideia. Ele trabalha com a ideia, e aí ele vai fundamentar em principalmente Isaías, Daniel e textos do Novo Testamento, de que a terra mesma, a obra de Deus será toda restaurada, e é aqui onde ficará a humanidade, aqui mesmo na terra. Nesta obra de Deus, na criação de Deus, nós não seremos levados para outro lugar. Ele diz que essa ideia de quase corpos etéreos, Jesus descendo e depois todo mundo subindo, não é o que os judeus compreendiam, por exemplo, de vida eterna. Os judeus compreendiam de uma vida eterna aqui na terra, do reino de Deus aqui na própria terra e não em outro lugar. Isaías trata disso muito bem, né? Então ele fala sobre aquele terremoto que houve em Lisboa, começa a discussão a partir daí. O livro questionado, a crítica especializada e os evangelhos, então ele vai trabalhando muito historicamente. Por isso que eu disse que o livro é mais difícil um pouco de você entrar, porque ele demora a chegar no assunto mesmo que nós queremos e vai tratando a questão da história. Por exemplo, a parte 2, história, escatologia e a apocalíptica. Os significados de história, ele vai definir a questão de termos, como eu falei, assim como religião, história, o que é história, o que não é. Ele vai dizer que é possível discutir Jesus Cristo, sim, do ponto de vista da história, porque ele é um personagem histórico, ele viveu, ele andou, ele caminhou aqui na Terra. A própria Bíblia pode ser discutida a partir da história, porque ela é escrita dentro de um processo histórico aqui na Terra, por pessoas reais, históricas aqui da Terra, né? O fim do mundo, a escatologia e a apocalipse na perspectiva histórica, como é que isso se dá? Aí essa ideia de fim do mundo é que ele é muito inovador e choca muitos setores do cristianismo que pensam sempre a Terra sendo destruída, Jesus Cristo descendo, a terra sendo destruída e todo mundo então sendo arrebatado. Tem até videozinhos, né, filmes simulando isso. Jesus e a Páscoa no mundo judeu, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus, o templo e o reino. A ideia de que o reino de Deus, do já e ainda não, né? A ideia de que o reino de Deus já começou com Jesus Cristo é uma ideia que está presente em toda a obra de N.T. Wright. A ideia também de que Jesus Cristo é o Shabat. Quando fala do sábado do Antigo Testamento, aponta para Jesus. É em Jesus que nós encontramos repouso. Jesus é também o templo. Se no templo de Jerusalém, céu e terra se encontravam, porque aquela é a ideia do templo, né? O encontro entre o céu e a terra, ele vai dizer que é em Jesus Cristo, então, que céu e terra se encontram de modo perfeito, completo. Então, Jesus Cristo é o novo templo. Por isso que em 70 o templo vai ser destruído, porque já não há mais necessidade de templo, que Jesus Cristo é de fato o templo. É em Jesus Cristo onde céu e terra se encontram. Ele fala sobre a nova criação, a ressurreição e a epistemologia, justamente essa ideia que a ressurreição é a garantia que nós temos da nossa ressurreição, que nós também ressuscitaremos e o nosso corpo será... Ele usa uma expressão interessante. Ele diz, o nosso corpo será reaproveitado. Essa ideia de reaproveitamento, né, da natureza que nós temos hoje dentro dessas vertentes ecológicas, por exemplo. Então, o nosso corpo é reaproveitado. Nós não vamos ressuscitar num outro corpo, nós não teremos um novo corpo no sentido absoluto do termo. Nós teremos um novo corpo a partir desse aqui que será restaurado. O perigo e a promessa da teologia natural, novas respostas às perguntas certas. Ele trata, neste capítulo 7, de indicadores fragmentados, que é um assunto que ele debate num livro dele, que eu tenho o vídeo e vou deixar aqui o link para você, se você quiser
saber desse livro dele, Indicadores Fragmentados. Então, o capítulo 7, quando ele escreve o capítulo 7 desse livro, ele havia terminado Indicadores Fragmentados e nem tinha sido ainda publicado. Ele nos dá essa informação nesse livro. Então, aqui ele faz uma descrição en passant destes indicadores, que é uma reflexão no livro de João, que eu recomendo, é importante também que vocês conheçam. E por fim, capítulo 8, o cálice da espera, teologia natural e a missio Dei, a teologia natural e a missão de Deus. Então, ele dialoga com a história. Tem um conceito que ele usa aqui, que eu gostei muito, que é epistemologia do amor. Ele diz o seguinte, que o amor se dá mesmo de forma completa quando você ama o outro da maneira que ele é. O outro não tem que ser do jeito que você quer que ele seja, mas do jeito que ele é. Isso, então, essa epistemologia do amor deve ser aplicada para a história, para o estudo da Bíblia, para o estudo de Jesus Cristo, para o estudo da própria teologia. Ou seja, a nossa tendência, muitas vezes, é adaptar Jesus ou a Bíblia ou Deus à maneira como nós queremos que eles sejam ou à maneira como nós queremos que eles se apresentem. Mas a epistemologia do amor é vê-los, aceitá-los e amá-los do jeito que eles são e buscar então esse conhecimento, né? Buscar então essa proximidade da realidade. É sempre muito importante em toda a obra de N.T. Wright o conhecimento da história, a busca desse diálogo com a história, uma vez que Jesus Cristo, o Jesus dos Evangelhos, é o mesmo Jesus histórico que foi fonte de debate, principalmente a partir do final do século XIX para o início do século XX, que foi muito debatido por muitos autores conhecidos, dos quais ele faz uma crítica muito pertinente, Bultmann, Schweitzer e outros. É um livro muito bom, denso, como eu falei, muito denso, muito profundo, em algum momento cáustico, né, para você ler, para você mergulhar, você tem que voltar em alguns momentos. Não é uma obra de divulgação como outros livros dele, embora sempre muito profundo, mas nos outros livros ele usa uma linguagem menos técnica, digamos assim. Mas esse é um livro que quem pensa o cristianismo, quem pensa a questão de não só da escatologia, mas de toda a história cristã, da teologia cristã, precisa conhecer N.T. Wright e precisa conhecer esse livro aqui. Se você nunca leu nada dele, eu até nem sugiro que você comece por esse não. Você pode ir simplesmente Jesus, por exemplo, que é um livro muito bom, que abre então já essa grande cortina que é o universo de N.T. Wright. Mas você precisa conhecer esse livro, você precisa estudar esse livro, História e Escatologia, Jesus e a Promessa da Teologia Natural, os conceitos que são tratados aqui. E é um livro, então, que pode gerar uma discussão muito boa, muito profícua dentro do cristianismo, principalmente nos dias de hoje, quando essa questão do pensamento está tão distante do universo nosso. Tá bom? Então, é isso aí. É uma apresentação rápida, sempre essa passagem para despertar em você o gosto, o sabor de N.T. Wright, que para mim é um autor que precisa sim ser lido, estudado e debatido dentro do meio cristão. Eu fico por aqui. Se você ficou até agora vendo esse vídeo e gostou, mas ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Isso não vai custar nada para você. Mais do que isso, ative o sininho, veja outros vídeos que eu tenho aqui, são muitos vídeos divulgando livros principalmente, e
dê uma like, curta, compartilhe e participe e dê sugestões também de livros para que nós possamos tornar esse canal mais próximo de você. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado.